Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online, desenvolvendo o nosso estudo sobre maturidade. Maturidade como uma chave que me dá acesso à herança plena que Jesus Cristo conquistou para nós. Ok? E eu agradeço a Deus pelo teu interesse, pela tua atenção, nos acompanhando nesta série. Que o Espírito Santo te dê entendimento das coisas que nós tratamos aqui e que isso seja uma bênção na tua vida, ok? Vamos lá então. A semana passada nós começamos o estudo número 8, que praticamente a gente quase concluiu, falando dessa questão da nossa estatura de varão perfeito. Nossa, por quê? Porque é o alvo para nós. Cristo, Jesus Cristo é o alvo para nós. E há todo um processo, todo um trabalho do Espírito Santo, de forma pessoal, de forma prática, experimental. Há um trabalho do Espírito Santo em nos moldar à semelhança de Jesus Cristo, porque Ele foi dado a nós pelo Pai como padrão, ok? E é um processo, porque quando você nasce de novo, falando aqui para crentes salvos, você não nasce perfeito, completo, pleno, você nasce. Agora, todo aquele que nasce tem que crescer. E utilidade é algo que está ligado ao crescimento. Quem não cresce não tem utilidade, ou a sua utilidade é muito pequena. E utilidade fala da nossa relevância, da nossa influência dentro daquele círculo de relacionamentos, dos locais, lugares, pessoas que Deus nos colocar ali. Então a sua relevância é ali, para aquelas pessoas, para aqueles relacionamentos, porque isso é propósito. Mas não existe propósito na nossa vida sem que haja uma identidade, não é? Então, tudo começa pelo começo. A gente vem falando dessas coisas de forma repetitiva para fixar princípios no nosso entendimento. Eu nasci de novo, então agora eu recebi uma identidade. É uma nova identidade, não é a velha identidade, é uma nova. Mas essa nova identidade acontece no meu espírito recriado. Ok? Então a gente chama isso de justificação, regeneração, a nossa posição em Cristo, e até mesmo o autor da carta de Hebreus usa a palavra santificação com esse sentido. A gente não pode deixar de observar isso, porque senão quando você for ler a carta de Hebreus você vai ficar meio confuso, porque a palavra santificação ela pode ter esse sentido linkado ao momento do novo nascimento. Você foi santificado para Deus, você foi separado para Ele, você foi comprado por preço. Cristo pagou o preço da tua redenção. Então a santificação, ali no livro de Hebreus, tem esse sentido. Mas em Romanos, por exemplo, na epístola de Paulo aos Romanos, o sentido é processo. E é a mesma palavra, entende? Se a gente não conseguir perceber essas nuances, a gente se confunde, tá? Eu estou chamando a atenção para isso. Aqui no nosso caso, quando nós estamos estudando maturidade, crescimento, utilidade para Deus, eu estou falando de santificação como processo, que é um trabalhar do Espírito no meu caráter. O meu caráter que vai mudar o meu comportamento. O meu comportamento no meio das pessoas vai ser o meu testemunho de vida.
estilo de vida. Por isso que na construção das nossas apostilas, a gente tem usado esse conceito de estilo de vida. E eu aqui quero chamar a atenção para uma coisa importante. Ok? Então, aqui nós estamos falando de processo. Então, você tem uma nova identidade pelo novo nascimento e agora você entra numa jornada de vida pessoal, experimental, para Deus trabalhar na tua cabecinha, no teu entendimento, porque começa por aqui. Por isso que Paulo, lá em Romanos 12, 1, 2, ele fala de renovação do nosso entendimento. Você não consegue compreender e conhecer experimentalmente a perfeita vontade de Deus se não houver uma renovação de entendimento. E o seu comportamento não muda se a sua cabeça continua a mesma. Aí você vai ficar repetindo velhos padrões. E Paulo insiste também que nós devemos nos revestir do novo homem, criado em Cristo. É como se eu estivesse trocando uma roupa velha, suja, por uma roupa nova, limpa. E isso é um processo, porque são áreas da nossa vida, são pedaços, pontos da nossa vida que o Espírito tem que trabalhar. Às vezes você está bem numa área, mas na outra nem tanto. E Deus ele tem uma visão holística a nosso respeito, de um equilíbrio, de uma integridade de vida diante dEle. E eu tenho que ter humildade de coração para aceitar esse trabalho do Espírito Santo na minha vida. Humildade. E Jesus deu exemplo disso para nós. A sua humildade, a mansidão, a obediência, a submissão ao Pai, Ele nos deu exemplo. E Ele diz, olha, o discípulo não é diferente do Senhor, do Mestre. E Ele mesmo diz, eu vos dei exemplo, para que vocês vão e façam a mesma coisa. Ok? E a questão da relevância, da influência, do poder do Espírito presente na nossa vida, vem dessa conformação à semelhança de Cristo. Não vem de outro lugar, porque foi assim que Deus estabeleceu. É se parecendo com Cristo que a minha vida se torna relevante. Deus ele anda na contramão do mundo, do raciocínio lógico do homem, porque agora nós andamos por fé, nós olhamos para as Escrituras Sagradas, para as promessas de Deus e tomamos posse pela fé e Deus honra a palavra que é dele. Então foi Ele que estabeleceu a forma como nós devemos seguir nessa caminhada cristã. Mas aqui eu quero insistir num ponto. Aonde está a dificuldade? E a dificuldade existe para mim e para você. E ninguém está isento disso. A dificuldade. Onde está a dificuldade? Se é processo, vai durar um longo tempo e vai ser através de provações. É isso que quer dizer processo. Mas a dificuldade está no meu coração. Na minha resposta, a dificuldade está na minha atitude. Parece que não, mas a gente é muito orgulhoso. Nós, cada um de nós, somos muito orgulhosos. E a gente é teimoso diante de Deus. A gente fica batendo o pé, insistindo no mesmo ponto,
arrazoando, justificando, e a gente fecha o coração, vira as costas para Deus. Isso mostra essa coisa terrível que nós carregamos dentro de nós, que é um espírito carnal, rebelde, que não tem nada de submissão, de humildade, de mansidão, do ponto de vista de Deus. E toda vez que a gente empaca na nossa rebeldia, na nossa teimosia, na nossa obstinação, a nossa vida anda para trás. É esse que é o trágico do negócio. É isso que vai trazer frustração na vida daquele que insiste em andar assim. A melhor coisa que nós podemos fazer é nos quebrantarmos diante de Deus. Eis-me aqui, Senhor, como barro nas tuas mãos, faça o que tu queres, o que é necessário. Eu confio no teu trabalho, o trabalho do Espírito, que é um trabalho de amor, que é um trabalho maravilhoso, misericordioso, glorioso, que vai produzir em mim a mudança que é necessária. Mas quando eu empaco, eu estou mostrando o lado escuro da minha vida, que é essa alma desalinhada com o céu. E o interessante é que essa alma, ela tem uma pegada meio dominadora, controladora, de governar a nossa vida segundo os seus desejos. Não, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Ah, mas está difícil. Ah, mas é complicado. Mas a minha vontade prevalece. E é aí que está o segredo. É quando a minha vontade se alinha com Deus por fé, confiando nele e no poder dele, aí a graça me sustenta. E a graça me capacita a vencer aquela etapa. E aí, Deus é glorificado naquele processo. Se for de outra forma, como é que Deus vai ser glorificado? Vou ter que dividir a glória com Deus por um método, por uma alternativa, por uma outra solução? Deus não é glorificado e Ele nem vai repartir a sua glória com ninguém. Ele mesmo disse isso na palavra. E eu tenho que ter humildade para entender que Deus é Deus e eu sou apenas uma criatura. Mas Ele me ama. Ele me ama, apesar de todas as minhas dificuldades, erros e atrapalhadas que eu faço. Ele me ama. Isso não muda o amor de Deus pela minha vida. Mas também eu não consigo mudar Deus, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E a palavra de Deus é a mesma e permanece para sempre. Então quem tem que mudar não é Deus, sou eu. Com esse entendimento confuso, atrapalhado, que está aquém da glória, da promessa de Deus para a minha vida. Por isso que Paulo fala, crescendo de glória em glória, e vai através de uma provação, através de outra provação, e assim Deus vai trabalhando a minha maturidade, o meu crescimento, e eu vou ganhando estatura de varão perfeito, e vou me parecendo cada vez mais com Jesus. Até que, aí vem aquela colocação da consumação da nossa salvação. Receber o corpo glorificado como Jesus ressurreto tem hoje no céu, da mesma natureza. Aí não tem mais barreiras na minha comunhão, no meu relacionamento com Ele, e a Bíblia diz, estarei para sempre com o meu Senhor. Sem limites, sem barreiras. Mas é um processo até você chegar no alvo. E toda a dificuldade do processo
está na minha alma. Na minha alma. Esse é o ponto complicado da vida de cada crente salvo. Olha que eu estou sendo específico aqui e repetitivo para fixar. Crente salvo. Qual é a dificuldade do crente salvo? A sua alma, seu caráter, seu coração, né? Então a Bíblia usa a expressão coração, pode ter dois significados, tanto se referindo ao espírito recriado, ao coração, o homem interior, como também a minha alma. Ok? Mas a Bíblia diz que quando Deus colocou o livre-arbítrio no homem, essa vontade, ela é independente de qualquer situação e ela tem que romper com todo tipo de prisão, de escravidão, por uma iniciativa de fé em Deus. Agora, se eu não tomo uma iniciativa de fé e nenhuma atitude vem, eu continuo aprisionado, limitado, com uma vida medíocre, frustrante. E quando que eu vou crescer? Enquanto houver resistência no meu coração, enquanto eu ficar batendo no mesmo ponto, aquela coisa repetitiva, que eu chamo de recorrência, porque são padrões repetitivos, você está sempre repetindo os mesmos padrões, você não muda, e se você não muda, você não cresce. E qual filho que vai ter acesso pleno à herança maravilhosa, gloriosa de Deus para nós, sem maturidade? É difícil. E como que eu vou ser um instrumento, um canal nas mãos de Deus? Como? Só porque eu quero? Só porque está precisando? Não. Deus, Ele olha para mim e fala, qual é a sua estrutura? Eu tenho que trabalhar na tua estrutura. E tudo começa pelo pensamento, pelo entendimento. Aí que Paulo fala da mentalidade de Cristo, que é algo tremendo que o Espírito Santo opera na nossa vida e tem a ver com metanoia. Aí a minha vida muda. Agora, para a gente concluir o nosso raciocínio aqui, e veja bem, quando eu falo da nossa semelhança com Cristo, não se esqueça, eu quero frisar esse ponto para entrar num outro. Não se esqueça, uma coisa é você ter informações sobre Cristo. Informações. Mas a informação em si mesma, ela não muda o meu coração. Agora, quando Paulo fala de um trabalho de dores de parto, de intercessão, de discipulado, até que Cristo seja formado em vós, ele está falando de um estilo de vida, uma testemunha relevante para Cristo, porque se parece com Ele. É diferente. Essa testemunha, genuinamente cheia da mentalidade de Cristo, ela tem uma relevância tremenda no mundo. E a unção do Espírito Santo está sobre ela. E quando ela abre a boca profeticamente, ela opera mudanças. Ela impacta o ambiente. Isso é unção. Mas unção vem de uma identidade, de uma vida com propósito, de uma vida amadurecida aos pés da cruz. Unção vem de todo esse processo. E o grande erro que nós temos visto ultimamente é que as pessoas querem poder, mas não querem mudança de vida. Aí eu fico pensando, qual a motivação que leva a isso? Visibilidade, aparecer, se tornar famoso. Mas não é esse o objetivo de Deus para a igreja.
A igreja, ela torna o nome de Cristo conhecido. Então, a visibilidade não é para mim, mas é para Deus, para o Senhor Jesus Cristo, para o trabalho do Espírito Santo e para o poder da palavra de Deus. Foi o que João Batista disse, que ele cresça e eu desapareça. Porque, na verdade, toda a honra e toda a glória serão dadas ao Senhor Jesus Cristo. Porque é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu apenas, usando aquela expressão do surfista, né? Eu apenas vou surfando na onda do Espírito, descansando em Deus e deixando Deus operar coisas tremendas através da minha vida. Eu estou feliz com Jesus. Entende? Então, isso é importante. Então, diferenciar essa situação de informação e estilo de vida. Estilo de vida mexe comigo lá dentro. É aquilo que Jesus disse, da boca procede o que está no coração. O coração fala de algo lá dentro. Então, Deus tem que trabalhar lá dentro para que as expressões que são visíveis ao meu redor manifestem a glória de Cristo que está plantada dentro de mim. Ok? Então, a gente não esquecer desse assunto. Mas eu quero voltar para o ponto que eu queria comentar, para a gente encerrar o nosso estudo. A questão da dificuldade. A pessoa, quando está no engano, e engano a gente chama de auto-engano, porque não é só você ser enganado por alguém ou por um sistema, mas de auto-engano, você aceita aquilo e você acha que aquilo está bom. A questão do auto-engano na minha vida, e isso pode acontecer na vida do crente salvo, que eu estou sendo específico aqui, estou falando para a igreja. O auto-engano, ele pode dar uma sensação de conforto, de estabilidade e de segurança, porque você repete aquilo e parece que sem aquilo você não consegue viver. Não é? Repetitivo. Todo dia você faz a mesma coisa e você acha que fazendo a mesma coisa você é vitorioso, você vai longe. Engano. Engano. Não é assim. Não é essa a visão de Deus para os filhos. Quando Deus olha para nós como vencedores, Ele olha para o que Cristo fez na cruz. Ele olha para o poder das promessas que foram feitas e estabelecidas através da palavra de Deus, coisa do Espírito Santo. Então, fora da palavra eu não tenho estabilidade, eu não tenho conforto e eu não tenho segurança. E o próprio Senhor Jesus Cristo, na sua oração intercessória, ali em João 17, ele diz: santifica-os, Pai, na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, fora da verdade da palavra de Deus, não existe conforto, segurança e estabilidade para ninguém. Ah, mas eu tenho dificuldade de aceitar ou de entender esse tipo de coisa. Mas é assim que Deus estabeleceu. Qualquer outra confiança, baseado em outro fundamento, vai se mostrar perecível. A casa vai cair na hora da tentação, da provação, na hora da dificuldade, a casa cai. E o prejuízo é grande. Mas firmado na rocha da palavra de Deus, que é Cristo, a tempestade vem, mas a casa permanece. É esse tipo de coisa
que confronta a nossa soberba, a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa rebelião. É confiando em Deus, e não em mim mesmo, e não no sistema do mundo, e não no que a maioria está fazendo, e não naquilo que eu acho, porque isso não me traz segurança nenhuma. É olhando para Cristo e abraçando o que Ele tem para mim, pela fé, o braço da fé, é que eu sou o winner, eu sou vitorioso, vencedor. Não existe outra maneira. Eu sinto muito, mas aqui eu não posso falar mentira, né? Eu tenho que ser sincero, transparente, verdadeiro com todos vocês. Ok? Bom, por hoje nós ficamos aqui concluindo esse estudo número 8. Que você medite com coragem, sabe? Aquela atitude de desafio, desafiando a você mesmo, seus paradigmas, a rotina da tua vida. Começa a questionar isso. E se volte para Cristo de todo o coração. E aí você vai ver a mão de Deus na tua vida. E aí você vai ver como você é importante e como você é relevante nesta geração para Cristo. E isso vai glorificar o nome do nosso Senhor. Amém? Que você tenha uma semana maravilhosa, abençoada, vitoriosa em Cristo, desafiadora, e que você seja uma testemunha relevante nesta geração que precisa do nosso testemunho. Uma luz que brilha na escuridão. Ok? Tenha uma ótima semana e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.